Olá, hoje eu vou falar para vocês do livro Os Lusíadas de Camões. Esse livro foi escrito na época ali entre 1500 e 1600, né, por Camões. Ele é escrito no estilo poema épico. Ele tem versos decassílabos, que são conjuntos de 10 frases. Trata, né, ele cita no livro as conquistas portuguesas, né, de Portugal. Então ele fala da chegada do Vasco da Gama à Índia, né, a rota que ele perseguiu, as conquistas lusitanas, né, de Portugal, do território. É tratado como epopeia. Então ele é bem mítico e fantasioso, mas ele é bem heróico. Ele trata da jornada do herói, né? Ele fala bastante disso. Fala da fé cristã. Portugal até hoje é um país católico, né? Conta também a expansão do Império Português. Ele é tratado ali de uma visão antropocêntrica. Então, mesmo tendo a fé cristã, é tratado, né, do Deus como sendo do universo, mas também às vezes é tratado como não. E ele tem a valorização da razão e das conquistas humanas. Então, mesmo falando de Deus, ele fala das conquistas pessoais do personagem. Fala do amor e da veneração ao rei de Portugal da época, que é Dom Sebastião, né? Ele traz elementos de semi-paganismo, então mesmo falando de Deus, ele ainda deixa claro em alguns momentos que não, que é o mérito humano, né? Ele tem reverência à cultura greco-romana, citada em muitas partes, né, os mitos gregos, né? Essa epopeia é dividida em 10 cantos e os versos decassílabos eles têm o caráter narrativo histórico, né? Então Vasco da Gama ele narra tudo, ele descreve tudo ali, né? Então ele começa falando dos marinheiros que estão no alto mar junto com ele, com o Vasco da Gama, que eles atracam na ilha de Moçambique. Lá eles têm uma batalha travada com os mouros, né? Aí depois eles vão para a ilha de Mombaça, onde o rei parece ser amigável, né, de início, mas aí Vasco da Gama, ele, na noite que ele dorme, ele sonha com o rei, com o deus Mercúrio. E aí o Mercúrio alerta ele no sonho para ele ficar esperto com esse rei aí de Mombaça. Tanto é que o rei estava planejando uma cilada contra eles, contra os portugueses, e aí o Vasco da Gama acorda antes e eles vão embora, antes de que aconteça qualquer coisa, né? Aí depois eles chegam no reino de Melinde. Lá o rei recebe eles de forma muito cordial, e aí Vasco da Gama conta a história do povo lusitano, do povo português para ele. Então conta que é a genealogia dos monarcas, né, de Portugal. Então ele fala no trecho, louvar dos meus a glória. Então ele exalta bastante o nacionalismo português ali. Aí ele fala do casamento do Henrique, que até então era conde do rei da Hungria, com a Teresa, que é filha do rei castelhano Dom Afonso. E aí no casamento eles ganharam as terras que hoje é Portugal, eles ganharam de presente. E o primeiro rei de Portugal é o filho deles, o príncipe Afonso. Ele leva o nome do avô espanhol, né? Mas ele ganha guerra contra os mouros e ele é notadamente respeitado por isso por muitos anos. Então, o filho dele, Sancho I também, o Afonso II, que é o neto dele também. O bisneto dele, Sancho II, é que não era tão bem visto. Era descrito como manso e descuidado. Então, ele não era tão bem visto no quesito guerras, né? Ganhar guerras. Aí toda essa dinastia é contada pelo Vasco da Gama para o rei Melinde, e ele fala de outras personalidades de Portugal, Dom Diniz, Fernando, Manuel, né, outras pessoas ali do reinado português. E aí depois disso o Vasco da Gama começa a contar das próprias aventuras dele, pessoais. E aí eles chegam à parte que eles saem dali e aí eles pegam o mar e atingem, né, os mares da Índia. Eles têm que enfrentar a fúria do mar, conseguem, e eles são recebidos na Índia com muita festa, né? Mas o propósito dos mouros é descrito aqui, né? Deter ali os descobridores da Índia tanto tempo que viessem, de Meca às naus, que as suas desfizessem.
Então esse trecho mostra a insistência dos mouros, né, e tentar de todas as formas combater os portugueses, seja só o navio do Vasco da Gama, seja outros. E aí Gama acaba descobrindo esse plano dos mouros, né, de insistir, já foi derrotado até então na história, mas ainda assim insiste, né, em continuar tentando derrotar em batalhas futuras. E ele volta para Portugal levando pimenta, nó, escravo e trazendo a rota para a Índia que ele fez, que ele conseguiu fazer. E no meio do caminho ele é seduzido pelas belas sedutoras ninfas, né? Então, assim, é uma história bem heróica, bem fantasiosa, bem mítica. Ela tem elementos de história, mas também de fantasia, né? Ela traz ali num estilo diferente, que é o poema, que você eventualmente não espera essa descrição, né? É um livro extenso, mas é interessante de ler, né? Essa mistura de elementos que tem é muito atípico em livros de poema, por exemplo, né? Vale a pena a leitura. Se vocês quiserem adquirir o livro comigo, é só entrar em contato no número do WhatsApp, ou se quiserem comprar pela Amazon, é só usar o nosso cupom de desconto. Muito obrigada e até a próxima!